Olá, você! Estamos aqui para mais um episódio do podcast De Salto Alto. Eu sou Edila Thaís Eu sou Iris Guimarães. e juntas hoje estamos aqui para falar de um assunto super interessante, como crescer e empreender como casal, gente. Porque crescer sozinho já não é fácil. Crescer como casal é ainda uma vitória maior. E empreender, você tem todos os desafios. Empreender como casal, Iris, não deve ser fácil, né? Com certeza não. Por isso nós escolhemos quem? Nós estamos aqui com o Elias e a Érica Damasio. E eles vão nos contar como viveram a experiência e têm vivido a experiência de crescer e empreender enquanto casal. Bom, vamos começar, né? Elias, é um prazer ter você aqui. Mas conta quem é o Elias hoje. Um pouquinho pra gente, né? Boa tarde a todos. Quem é o Elias hoje? Hoje, o Elias é uma pessoa realizada, uma pessoa sonhadora, que corre atrás dos seus objetivos, que não tem medo de arriscar e de empreender. O Elias ama desafios e ele vive se superando dia após dia. Este é o Elias atual. Iris, que desafio nosso, hein? Conversar com ele. Com certeza. E Elias, conta um pouquinho para quem está nos ouvindo, o que você faz profissionalmente, para as pessoas entenderem como que você, com que você trabalha e como que hoje você pode dizer com tanta tranquilidade, com tanta certeza, assim, de que você é alguém que aceita desafios e que tem coragem desses desafios. Então vamos lá, eu atuo em algumas áreas, não que eu seja multitarefas, mas são áreas que hoje eu tenho satisfação e consciência plena da minha atuação. Eu atuo no ramo da construção civil, eu tenho empresa voltada para a construção civil, eu atuo também como professor universitário e sou psicólogo, né? E atuo já há 9 anos na clínica, trabalhando no ramo de saúde mental. E também sou estudante. Isso que é, né? É muita coisa, mas ao seu lado, eu tenho certeza que um dos seus sucessos tem a ver com essa mulher que está ao seu lado. E aí, Érica, conta para nós um pouquinho quem é a Érica. Então, boa tarde. Eu sou casada, né, com Elias, sou enfermeira, sou uma pessoa que aceitei o desafio, né, de estar junto com ele, e ele é o meu braço forte. Caminho junto com ele, mas ele me empurra muito, sabe? Mas eu tenho muita vontade de crescer, de estar com ele, e a gente vencendo juntos, superando os desafios. Isso é muito bom, hein, Iris? O Maravilhoso. papo hoje vai ser de salto alto De mesmo, hein? salto alto. Com certeza. Agora, é interessante, Érica, que você trouxe a questão, você falou trabalha na área de saúde, né? Você, primeira formação enfermeira. E é interessante que muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo, as mulheres que estão nos assistindo, cresceram e ouvindo muito que a mulher não pode depender do homem, que a mulher ela tem que ser independente. E é muito bacana que a primeira coisa que você trouxe foi dizer que o Elias é o seu braço forte. O que você poderia dizer para essas mulheres de qual é a vantagem, o privilégio de poder descansar por saber que tem um braço forte ao seu lado? Né? Eu tenho o meu parceiro como uma pessoa protetora, provedora e uma pessoa para me defender e me incentivar. E isso me estimula muito a crescer, a ir além, a buscar por coisas melhores. Então, assim, ele é como se fosse meu direcional, sabe? Então, assim, eu tenho a minha independência, mas, ao mesmo tempo, sempre consultando a opinião, o que acho que vai dar certo, não vai. Eu tenho isso comigo. Nossa, isso é sensacional, porque, na verdade, eu acho que você trouxe aí na sua fala as duas coisas. A gente não pode, né? A gente não precisa o tempo todo ser essa leoa que está sozinha no campo, mas a gente também
a gente não pode ser essa dependente. Então, é um ao outro impulsionando, trocando ideias e trazendo isso, né? Como é que cada um cresce na sua individualidade e como é que os dois crescem como casal, né? Nossa, gente, tô assim, achando maravilhoso o papo de hoje. Mas assim, a gente sabe que nem sempre foi assim, né, gente? Como diz aquela velha história, a jornada do herói, nem sempre foi assim. E a vida não vai ser assim mesmo. E a gente sempre fala, né? A gente teve dificuldades, tem hoje e vai ter sempre. Mas algumas dificuldades foram aquelas que nos fazem pensar assim: nossa, será que eu consigo? E eu tenho certeza que cada um de vocês já pensou sozinho na vida: será que eu consigo? Elias, traz um momento da sua vida que você falou assim: será que eu consigo? Olha, a maior dificuldade que eu enfrentei até hoje foi no momento de casar, assumir a responsabilidade, né, até então, de uma esposa e, posteriormente, de filhos. Então, eu me perguntei, será que eu dou conta? O que eu posso fazer para dar conta? Foi a partir daí, então, que eu virei a chave. Eu falei, olha, eu preciso de prover recursos para manter a minha família e sair também dessa vulnerabilidade social. Foi no momento que eu acordei. Falei, olha, eu tenho talento, tenho muita facilidade para aprender e eu vou me desafiar. E quando eu casei, eu não tinha nenhuma profissão ainda. Eu era servente de pedreiro. E eu lembro que quando eu casei, depois dos 3 meses, eu já me tornei um oficial, aprendi outros ofícios. E foi um momento que eu disse, olha, eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou empreender, eu vou me arriscar. Até porque a Érica, ela me trouxe alguns desafios. Eu voltei a estudar, eu sempre procurei crescer também, porque ela me trouxe desafio. Outra questão muito importante, que eu gosto muito de frisar, que a mulher ela traz também uma segurança para o esposo. Ela desafia ele a avançar e também traz uma segurança. Segurança em qual sentido? Quando ela é uma parceira, quando ela anima, quando ela estende a mão. E lembro eu que quando eu fui abrir a primeira empresa, foi tendo o nome dela, digamos assim, eu mal acabei de falar, ela aceitou o desafio. Então, isso é de extrema importância. Então, o meu momento de desafio foi esse. Agora, eu casei, me tornei um pai de família. Eu preciso virar a chave. Eu preciso alcançar os meus objetivos, que é comprar moradia, ter um veículo para locomover e dar uma vida digna para a esposa e também para os filhos. Nossa, muito legal. E você, Érica? Por enquanto, nós estamos falando da Érica. Qual foi o seu desafio? Aquele momento que você fala assim, será que eu consigo? Meu desafio foi... A gente vai sempre alavancando, né? Um tentando acompanhar o outro. Eu começou a crescer, eu perdi os meus pais, né? E aí eu entrei numa tristeza muito grande. E aí eu falei assim, vou começar a estudar. Até então eu era técnica de enfermagem. E aí, para mim, sair desse medo, né? Da depressão e tal, eu comecei a estudar. E aí, quando passei o primeiro período, falei assim, eu não vou estudar mais, né? Aí ele falou assim, não, você vai sim. Você vai, porque isso é importante para você, tá melhorando. E é uma coisa que vai melhorar o seu futuro, a sua qualidade de vida. Então, assim, ele me empurrou, assim, vai. E aí eu fui, e aí eu falei assim, não desisto mais. Então, assim, nesse momento foi uma situação muito difícil, em que eu precisava caminhar mesmo por medo da depressão, né? E eu também queria acompanhar, porque ele sempre estudou, sempre leu muito, e eu sempre era um pouco mais para trás, sabe? E isso começou a me incomodar um pouco. E aí isso também foi um estímulo. Ô, Iris, antes de eu passar a palavra para você, eu tenho de fazer mais outra pergunta. À vontade. Porque eu, assim, achei muito legal, porque o desafio de cada um deles está relacionado com o outro, mas o outro também foi aquele que deu apoio. Mas surgiu aqui na minha cabeça, teve algum momento que teve um desafio para o casal, que vocês pensaram assim, será que nós vamos dar conta? Qual foi esse momento? O maior desafio para um casal é aprender a lidar com a individualidade um do outro.
né? Que é a questão do humor, a questão emocional, principalmente, as instabilidades e as incertezas. Então, para mim, o maior desafio é esse, lidar com a individualidade do outro. E são desafios que nós ainda continuamos, ao longo da nossa caminhada, a enfrentar dia após dia, né? Porque se aquela máxima prevalece que o nosso maior desafio é conhecer a nós mesmos, imagina o outro. E não só conhecer, mas conviver e aceitar também. E respeitar essa individualidade. Este é o maior desafio que nós temos enfrentado até hoje. Gente, eu estou achando muito interessante, porque, na verdade, o Elias trouxe algumas questões importantíssimas, né? Primeiro, a gente precisa conhecer a gente para a gente conviver com o outro. E tem uma coisa, eu até brinco, sabe? Eu falo que muitas vezes as pessoas que estão à volta de mim, aquelas mais perto, eu torço pela felicidade deles, porque gente feliz deixa-se em paz. Porque é um desafio a gente se conhecer. E se a gente não pensa que a gente precisa se conhecer, por que a gente precisa se conhecer? Porque você tem que saber, inclusive, o que é que te faz feliz. E, gente, sabe por que é importante ser feliz? Não é só por você, é pelo outro também. Eu sempre falo o seguinte, que eu torço para todo mundo à minha volta ser feliz, porque gente feliz não incomoda o outro. Verdade. Gente feliz ajuda o outro a crescer. Então, essa é uma questão muito interessante. Então, autoconhecimento é algo importantíssimo para que você, o quê? Comece a pensar no outro e comece a perceber algo que o Elias falou ali. As diferenças. Todos nós somos diferentes. E nós precisamos, nessa convivência, seja como casal, seja dentro de uma empresa, seja lá na escola, seja lá na igreja, no clube, a aprender que nem todo mundo vai ser igual a você. Agora, se a gente pegar, especialmente nesse momento casal, se você quer crescer como casal, você precisa, né, como família, você vai precisar de pensar que o seu filho, seja ele criança, adolescente ou adulto, tem características diferentes de você. E que ele não tem de ser igual a você, nem tem de pensar igual a você. Então, quanto que é que a gente pode... E aí tem o maior desafio, né? O que é aquilo que eu abro mão para conviver com o outro e o que é aquilo que é meu, que é meu valor, que eu não abro mão, e aí a gente precisa de conversar com o outro para a gente chegar num acordo. Isso não é fácil, né, Iris? De jeito nenhum. Uma coisa que é interessante, Edila, as pessoas acham muito que amar é sentimento, mas amar é ação, né? E você disse sobre a questão de me conhecer, saber até onde, o que eu posso negociar, o que eu posso ceder e aquilo que eu não consigo ceder, porque muitas vezes nas relações eu digo com palavras que eu amo o outro, mas as minhas ações dizem completamente diferente. É muito comum isso em filhos, né? Uhum. Na clínica, você atuando também como psicólogo, muitas vezes as pessoas falam da sua infância e ela fala... Já aconteceu de paciente, por exemplo, na psicanálise, falar assim, não, eu sei que meus pais, minha mãe me amou do jeito dela. E aí, quando vem aquele do jeito dela, o que significava? Às vezes, ela ouvia dizer que era amada, mas as ações não traduziam isso, né? Então, é muito, muito interessante que vocês trazem, muito bacana isso, de dizer assim, eu quis parar de estudar, o Elias me incentivou a não parar, e eu entendi que eu não podia parar. Ou seja, você sabia que em alguns momentos você ia fraquejar, porque a rotina, às vezes o próprio curso, às vezes a gente está fazendo uma área que a gente gosta, mas nem todas as matérias são maravilhosas, né? A gente faz por obrigação. Mas você tinha alguém para te apoiar e vice-versa. Tenho certeza que em vários momentos também, como ele foi crescendo, empreendendo, momentos que ele precisou, que você falou, não, estou aqui com você, vai dar certo, vamos lá. Então, assim, o amor, o amar, e é isso para a sociedade, a gente vê tanto, né, faltando, Edila, nas amizades, é muito de ação. O que eu faço por você demonstra meu afeto, minha afetividade. Muito mais do que só o que eu falo, no sentido de falar, eu te amo. Mas as ações vão traduzir isso muito mais. Antes de eu passar uma pergunta para vocês, que eu estou muito curiosa nessa próxima pergunta, mas eu quero completar essa questão da Iris, porque ela falou sobre ações. E
muitas vezes, quando a gente pensa, ela falou muito a questão de família, mas você já pensou lá na sua empresa? Como é que você demonstra para você que é líder, para o seu colaborador, que ele é importante na sua equipe? Que você gosta dele? Às vezes a gente tem até medo de falar em certos lugares que a gente o ama, né? Porque isso, amar, gente, é reconhecer que o outro é importante. Sim. E valorizar o que o outro é, valorizar o que o outro faz. Quantas vezes você faz isso na sua equipe? E às vezes você fala assim, Edila, eu não sou líder, mas você faz isso com o seu colega de trabalho? Você faz isso, né, com o seu líder mesmo? Poxa vida, às vezes a gente fala tanto que o líder não dá o feedback, mas quantas vezes você já falou para o seu líder também? Poxa, foi legal essa atitude que você fez. Isso faz muita diferença. Então, eu acho que a Iris trouxe agora algo assim, para todos nós levarmos para uma aprendizagem para a vida. Amar não é palavra, amar é ação. Então, lembre-se disso, aonde você estiver, daquilo que você fala assim, poxa, eu amo fulano, fulano é importante, eu gosto de fulano, eu quero ter o fulano ao meu lado, seja uma amizade, seja equipe, seja a sua família, demonstre para ela em ações. Também em ações. Não quer dizer que você não possa falar que você gosta dela, mas também em ações. Bom, mas eu acho que agora, né, Iris, com tanta coisa que eles falaram, teve vocês tiveram alguns passos que vocês tiveram de aprender, não foi? Sim. Conta pra gente mais ou menos como é que foi que vocês aprenderam a vencer essas dificuldades. Quando vocês tiveram aí de aprender como casal, como é que foi? Ou como dentro da empresa mesmo, porque muitas vezes aquilo que a gente aprendeu dentro da empresa, lá como casal, você levou para sua empresa, você levou para o seu trabalho. Como é que foi vencer esses desafios? Bem, o primeiro grande desafio que eu tive que aprender a vencer foi comigo mesmo, no que tange às responsabilidades. Usando a nossa linguagem de psicanalistas, quando eu assinei o primeiro grande contrato, iniciei a obra, ela tinha um prazo, era obra para fim de ano e um período chuvoso, então, assim, tinha que executar a obra de qualquer maneira. E eu desenvolvi uma neurose de angústia, ou seja, fiquei muito ansioso. Então, eu deitava para dormir, não conseguia dormir. Quando eu cochilava, eu sonhava com o serviço. Acordava de manhã com azia, não conseguia almoçar. E foi uma obra de 20 dias, me trouxe assim, um retorno financeiro enorme, foi um contrato muito bom, porém me adoeceu. E eu pensei comigo mesmo, olha, se eu não procurar ter equilíbrio, eu vou me adoecer e eu não tenho condições de trabalhar neste ramo e lidar com tantas pressões. E nesse serviço eu era o funcionário, eu executava, eu era aquele gestor de RH e eu era meu encarregado também, meu mestre de obra, ou seja, era eu para lidar com tudo. Uma palavrinha, ele era uma equipe. Sabe, gente? Isso. Primeiro contrato, então, assim, iniciando, não tinha muito conhecimento na questão de gestão de pessoas. Posteriormente, aí eu fiz algumas pós-graduação na área e eu fui aprender, fiz um curso com você, um excelente curso, aprendi também a questão da gestão, mas eu tive que aprender a ter equilíbrio. E esse equilíbrio eu trouxe também para dentro da família, para dentro do meu lar. Eu lembro perfeitamente que quando eu entreguei esse serviço, foi no dia 22 de dezembro, o ano eu não me recordo, mas acho que foi em 2003, 2003. Eu peguei minha família e nós saímos. Aí saiu eu, Érica, a Jess e minha sogra. E aquele dia para mim foi o melhor dia, porque saiu do meu ombro um fardo. Eu disse, olha, eu preciso alcançar equilíbrio para me lidar com essas situações, senão eu não tenho condições de atuar neste ramo. Você vê que foram muitos passos. O tempo todo, é muito interessante que o tempo todo o Elias traz, assim, meu autoconhecimento, eu tive que me entender. E as pessoas muitas vezes pecam por conta disso, né, Elias? Sim. Você buscou o conhecimento técnico, né? Você conseguiu fazer essa leitura. O que eu preciso aprender para que a minha empresa, para que eu tenha equilíbrio e que para a minha empresa caminhe, né? Porque você estava como equipe,
mas com o objetivo, o sonho de que essa empresa crescesse. Então, você buscou o conhecimento técnico. Mas muito interessante que muitas vezes as pessoas buscam conhecimento técnico e falam, não, mas eu não consigo romper, eu não consigo fazer isso dar certo, porque elas não fizeram o básico, né? Que era se conhecer e se ler. Eu acho que você fez uma leitura muito, muito sincera de quais foram as suas dificuldades ali enquanto pessoa, né? E como, o que você, onde que você, não digo falhou, porque como você mesmo disse, era o seu primeiro contrato, você não tinha experiência em alguns aspectos, mas você teve a humildade de olhar assim, não, desse jeito não tá bom, eu preciso que isso se torne de uma forma saudável e para mim e para a empresa. Então, um primeiro passo do autoconhecimento, capacitação de habilidades técnicas, que foram muito importantes, e é interessante que ele trouxe que uma das habilidades técnicas que ele buscou foi justamente gestão de pessoas, mas olha, gente, que legal. Ele começou com uma equipe de um homem só, vamos dizer assim, mas ele já estava pensando lá na frente, que ele precisava saber gerir pessoas, porque ele queria ter uma equipe grande e que ele ia fazer essa gestão. Então, como que você vê que é um crescimento gradual para que ele tenha um chão, para que ele consiga trabalhar com segurança e equilíbrio. Iris, eu queria destacar um passo anterior, talvez um pré-requisito. Para ele buscar esse autoconhecimento, ele teve de aceitar que ele não sabia tudo. Ele teve de aceitar uma palavra que você trouxe lá no podcast número 1, vulnerabilidade. Gente, a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo. E aí a gente precisa reconhecer, né? O que eu já tenho, que foi o que ele fez, né? O autoconhecimento foi para ele. O que eu não tenho, aonde eu vou buscar? Então, fazer isso aí é muito desafiador, né? E muito importante, Sim. como você falou. São passos. Essa é uma abordagem, assim, fantástica. Mas, Érica, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que muitas vezes... aliás, eu vou trazer uma fala sua ali de trás, que você falou assim, muitas vezes acompanhar o Elias não foi fácil, ele ia mais rápido que eu. Como é que foi isso? Quais foram os passos que você trouxe? Elias sempre foi muito acreditar em muito. Eu sempre fui um pouco mais para trás, sabe? E isso é um desafio para mim que eu enfrento sempre. Ele sempre enxerga muito além. Eu acompanho, mas eu não consigo ter esse olhar tão além. Então, eu vou acompanhando, mas o olhar dele é muito grande, muito maior. Ele vê muito além, sabe? E às vezes eu me pego e falo assim, nossa, mas você vai fazer isso tudo? Isso é muito. Vamos mais devagar. Não, a gente tem que ir adiante, porque se a gente quer, a gente tem que avançar. E aí eu vou acompanhando, mas às vezes eu fico para trás nesses quesitos, porque ele vai muito além do meu olhar. Mas o seu para trás não é tão para trás. Porque lá, quando você se apresentou, você falou somente da enfermagem. Mas eu sei que essa mulher aí tem outras coisas aí. Coisas por trás, sim. Eu acho legal, Érica, essa questão, que às vezes você fala assim, para trás. Uma das coisas que eu tive de aprender, talvez exatamente porque eu sou esse dominante que o Elias é aí, então a gente... né? O Elias, além de dominante, ele é visionário. Esse visionário eu não sou tanto, não. Isso. Mas essa pessoa dominante que não teve desafio e vai embora, uma das coisas que provavelmente ele teve de aprender foi que nem todo mundo vai no mesmo passo que a gente, no mesmo ritmo que a gente. E isso é que é legal. É a gente descobrir que aquela pessoa que também tem um ritmo mais lento, ela pode progredir. E aí, está na sua hora. Verdade. Agora, você vai nos contar, que eu sei que não ficou só na enfermagem. Você tem outros talentos aí. Conta para nós, Érica. Quando a gente se conheceu, né? Eu era artesã, trabalhava com porcelana fria. E, posteriormente, eu comecei a trabalhar no ramo de costura, me tornei costureira e logo depois eu decidi que eu queria fazer o curso técnico de enfermagem. Quando eu fiz o curso técnico de enfermagem, eu já tinha vontade de fazer enfermagem, mas eu fiquei meio que travada, sabe? E aí, quando eu tomei essa decisão, que foi quando eu perdi minha mãe, né? Que eu decidi fazer o superior em enfermagem, eu, assim...
concluí meu curso. Terminando o curso, eu comecei já a fazer minha pós-graduação em estética, uma licenciatura em educação e um curso de Nefrologia? pós em nefrologia, que é a área que eu trabalho atualmente. Hoje em dia eu trabalho na área de pacientes renais crônicos. É uma área que eu gosto muito. E a gente lidar com pessoas e educa paciente, educa colaborador. A gente se torna um gestor, se torna um exemplo e é muito bom. Que desafio, hein? Muito. Muito desafio, falando que vai devagar. Escondendo né? o ouro, né? Isso, gente, é porque ela vai bem mais devagar. Mas não é. É interessante que você vai muito para o cuidar, né? O cuidado. Você escolheu uma área, tanto para ensinar quanto para você ir para a área da saúde, é esse olhar empático para o outro, esse olhar do cuidado. E olha que interessante, ela fala, você trabalha hoje com pacientes crônicos dentro da nefrologia. Ou seja, não é cuidar, é o cuidar de pacientes que você vai ver recorrentemente, 3 vezes por semana. Que você cria um vínculo. Então, o seu olhar não é que você estava num ritmo mais lento, mas muitas vezes é porque é um cuidar, ele exige de você muito mais emocionalmente, né? Você cuidar de você para que você esteja bem para cuidar do outro, muito mais emocionalmente. Então, às vezes, aos seus olhos, parecia que você estava indo num ritmo mais lento do que do Elias, por ele ter ser visionário e realizar para fora. Mas acredito muitas vezes que os seus primeiros passos foi justamente esse olhar para dentro para que você estivesse pronta, já que você escolheu uma área tão desafiadora, porque é uma área de cuidar de pessoas que estão frágeis demais, né? Uma pessoa adoentada, ela está frágil, e aí você não lida só com ela, você lida com a família, com todo o entorno, né? Com os colaboradores, que muitas vezes não têm esse equilíbrio emocional para saber que eles estão ali para ajudar e não absorver essas emoções, né? E você está trazendo uma coisa muito interessante, porque quando a gente faz, né, e eu trabalho também com carreira, com adolescentes que estão começando, né, 17, 18 anos, que vão começar na carreira. E um dos diferentes mapeamentos que a gente faz, 2 deles, a gente traz exatamente isso, né? Quais são as suas âncoras e quais as suas habilidades? E hoje você não fala em um tipo de profissão, mas você fala exatamente qual que é isso, o que é isso que você quer. E uma dessas características, o do cuidar, ele traz um olhar, né, muito diferente, até para a área que você vai. A gente, por exemplo, eu brinquei, né? A pessoa mais dominante, né? Como eu brinquei aqui do Elis e eu, a gente tem um cuidar mais amplo, né? Essa pessoa que tem essa característica, pelo que a Érica estava falando, né? Essa pessoa mais estável, procura mais a harmonia, procura mais a rotina. O cuidar dela é esse outro lado, né? É um cuidar com mais detalhes. E, gente, por que eu estou trazendo isso? Porque lá atrás eu falei, né? A gente falou, eu destaquei aqui, que aceitar que você não sabe tudo e se conhecer faz uma diferença muito grande. Porque muitas vezes... E aí eu vou contar um pedacinho, né, um pouquinho da minha história. Porque, como essa dominante, lá em casa eu era aquela, né, que tudo meu é bem mais rápido e tudo mais. E a minha mãe falava assim comigo: eu não quero que você faça o curativo em mim, não. Porque a sua mão é pesada. Eu sei, é incrível, por exemplo. E você falou assim, que a primeira parte veio lá de artesã. É interessante como é que as coisas vêm, né? Porque o artesão é quem? É aquele que tem as peculiaridades, que olha tudo direitinho, os detalhes, pequenos né? detalhes. Os detalhezinhos, assim. E o cuidar vem nisso, né? Então, entender sobre você
significa também se aceitar. Olha que legal. Eu não preciso ser tão rápida quanto Elias. Eu tenho valor com toda essa questão do cuidado. E, gente, e não foi à toa que a gente chamou a Érica para ser a nossa terceira parceira no nosso encontro de salto alto. Por quê? Porque ela tem todo esse cuidado, toda essa questão de olhar, né? De olhar a autoestima da pessoa. Porque quando você trabalha com doentes crônicos, você tem de, inclusive, ajudar a pessoa a quê? A se amar, Sim, né? a A se cuidar. ver seu valor. E aí vai ser através do quê? Através do cuidado. Né? A gente tem, né, a questão de você... a gente escolheu também, por quê? Porque você é essa pessoa que, além de olhar o cuidado, você está interessado na como a mais que eu posso contribuir. O que mais eu posso fazer? Você fez todas essas pós, não foi à toa, né? Então, essas questões são muito interessantes. E a gente quer destacar isso, gente, para você que está nos ouvindo, entender o seguinte, ou que está nos vendo, né? Ainda bom que está podendo enxergar, né? Olha aqui, você é especial. Qual é aquilo que você traz dentro de você? Como é que você pode ajudar o outro? Como é que você pode contribuir para a sociedade? Não é isso? Sim, todos nós temos talentos, temos habilidades, temos uma essência. E muitas vezes fomos tão alimentados de palavras negativas que a gente começa até a desacreditar de nós mesmos. Então, precisamos nos conhecer, saber quais são esses valores, quais são essas qualidades que nós temos e o que nós podemos fazer para o outro. O servir, né, o fazer para o outro, a neurociência já provou como que faz bem para o cérebro. Duas coisas que fazem muito bem para o cérebro: gratidão e o servir. Né? Você contribuir para o crescimento do outro, e isso traz saúde cerebral. Gente, mas eu tenho certeza, né, que em toda essa caminhada de vocês, e que agora tem até um novo empreendimento, né, Elias? Sim, sim. Gente, ó, eu vou contar para vocês uma coisa. Elias, lá atrás, foi meu mentor, foi um dos primeiros trabalhos de coach de carreira que eu fiz, foi com Elias. E depois foi meu mentorado, e depois eu tive o prazer de ver o Elias crescer de um tanto, né? E depois o Elias, assim, isso é legal demais, mas você investiu, da mesma forma que a gente falou da Érica, você investiu. Então, assim, conta para nós, que conselho que você traz para as pessoas, né? Pensando hoje. Você sabe que você olha para trás, vocês viram as dificuldades, porque vocês dois vão trazer esses conselhos para nós, cada um no seu ponto. Vocês viram as dificuldades, vocês olham para trás também e vocês viram como vocês venceram. E a gente, às vezes, nem faz esse esquemazinho, mas o lado de cá a gente faz, né? A gente faz esse esquemazinho. E agora, quando você fala assim, poxa, eu já amadureci um pouco mais. Porque, gente, se você não ouviu o episódio número 1, você tem de ver que o de salto alto significa também amadurecimento, não é? Isso. Então, uma das coisas legais que nós vamos trazer aqui é que as pessoas que estão aqui, a gente já viu o amadurecimento delas. Então, quando você olha para trás, né, e não interessa a idade, amadurecimento não interessa a idade. Então, o que é que você fala assim? Eu dou esse conselho para as pessoas. Quais os passos que você pode falar assim? Ou qual um conselho mais importante que você fala assim? Isso é fundamental. Então, vamos lá. Para mim chegar na parte do conselho, eu quero voltar na minha fala, que eu disse que a minha maior dificuldade, né, o maior desafio foi casar e assumir a responsabilidade de uma família. Então, a maneira mais rápida e mais simples que eu achei foi o ramo da construção civil. Porém, eu usei o ramo da construção civil simplesmente para fazer dinheiro. Eu sempre fui excelente naquilo que eu sempre propus a fazer, sempre tive muita facilidade de aprender, inclusive a questão do autoconhecimento, de entender que eu precisava de ajuda, para mim foi muito desafiante, por quê?
Nesse primeiro serviço, apesar, na época eu tinha 21 anos, bem novo, lá eu era o referencial para todos. Assim, para o engenheiro da obra, para o mestre de obra, eu era o referencial. Então, eles colocavam muita credibilidade e me pediam muita opinião e ajuda no processo de execução. Mas eu tive que olhar, apesar disso tudo, eu me cobrava muito, mas de forma excessiva. Eu era uma pessoa perfeccionista, perseguia a perfeição, era excelente, mas sofria por causa disso. Reconheci, olha, eu preciso de equilíbrio, mudar a minha visão. Não só a visão, mas a cosmovisão no geral. Então, assim, construção civil, para mim, foi uma forma de me capitalizar. Eu só visava o retorno financeiro, até que eu fiz o curso com você. E eu enxerguei a construção civil com uma nova perspectiva, como uma missão de vida. Missão de vida em qual sentido? O que eu posso fazer para contribuir para a sociedade? E, através da construção civil, eu consegui trazer algumas pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade social, que viviam à margem da sociedade por causa do seu passado, para dentro da obra, né, promovendo assim, dignidade humana. Dignidade humana. São pessoas que hoje têm uma carteira registrada, têm um salário superior ao salário de categoria, e eu consegui enxergar isso através do curso que eu fiz com você, né? E qual que seria o conselho? Vencer o desafio, conseguir prosperar, conseguir alcançar meus objetivos, sim, mas com muito custo. E com uma boa orientação, eu lembro que você me disse isso numa terça-feira à noite, quando nós fizemos uma reunião lá na FAMET. E você disse, olha, com uma boa orientação, você alcança com mais facilidade. Então, qual que é o meu conselho hoje para aqueles que nos assistem e ouvem? Procure uma boa mentoria. Edila. Está aí a pessoa. Por quê? Os processos tendem a ser mais fáceis de ser alcançados. Conseguimos ter mais clareza. Então, hoje, a minha visão em relação à construção civil é totalmente diferente. Continuo fazendo com excelência, continuo fazendo com amor. A minha experiência multiplicou nos últimos anos. Ainda sou uma pessoa bem requisitada, não só na execução, mas principalmente na parte teórica, técnica, mas com uma visão totalmente diferente. Hoje, eu não tenho aquela visão só de fazer dinheiro, mas é um propósito que eu tenho de trazer algumas pessoas para perto de mim e valorizar essas pessoas, instrumentalizá-las sem coisificar, devolver um pouco de dignidade e mostrar para eles que eles também são capazes. Então, o caminho é esse, o meu conselho é esse. Procure a ajuda de um profissional para direcionar os seus passos. Muito bem, muito obrigada. Bom, e seu, Érica? Sua área é diferente, né? Sim. É bem diferente. O conselho que eu dou é não desistir dos sonhos, né? Independente de qualquer coisa, se tem esse desejo de crescer, desenvolver, de alcançar metas, é traçar esse objetivo e tentar ir além e realizar os seus sonhos, porque a gente se sente muito realizado. Quando se tem alguém que se apoie, que ajude, fica mais leve esse fardo, sabe? Mas não desistir do que se almeja. Onde mais? Maravilhoso. Quanta riqueza em isso. Sim. Nossa, vou sair daqui hoje inspiradíssima. Gente, é muito bom. Às vezes, quando vocês ouvem assim, parece assim, eles não são conhecidos? São. Uma das coisas que eu mais gosto de ver no Elias é isso que ele falou, né, de como é que transformou, eu vi lá atrás. E outras áreas também, né, é? Edila? Que estavam estagnadas. Vou dar um exemplo. Eu tinha feito uma graduação em psicologia simplesmente por questão de conhecimento, autoconhecimento, tinha deixado engavetado, tinha terminado em 2018 e já tinha feito um curso de psicanálise também, até atuava. Fiz aquele outro na FAMET, foi onde eu tive o privilégio de conhecer vocês duas. E a partir daquele momento, daquele curso, eu falei, não, eu vou colocar em prática o conhecimento já adquirido e vou me aperfeiçoar mais na área. Foi quando eu voltei para a faculdade novamente para fazer uma graduação na psicologia na área voltada totalmente para a clínica e também a licenciatura em psicologia para a questão da docência.
né? E, posteriormente, você me convidou também para lecionar. Então, assim, é algo também que eu amo fazer, estar em sala de aula, passar conhecimento, contribuir no processo de formação do outro. E foi um start, não só na questão da construção civil, né? Onde eu granjeava recursos para manter minha família e também manter os meus sonhos, mas em todas as outras áreas que eu tinha alcançado de alguma forma, porém estava tudo parado, trancado. Me veio um insight aqui dos dois, que você pode ver que é interessante. É muito desafiador, pensando em casal, quando um casal não tem os mesmos valores. Com certeza. Né? A Érica falou do cuidado com o outro, e você também, quando você entendeu que você poderia contribuir, né? Que o que você crescesse não seria só para você ou sua família, mas que você poderia contribuir para o outro. Como fica muito mais fácil uma amizade, uma família, uma empresa crescer quando quem está envolvido naquele processo tem os mesmos valores. Tenho certeza que não só isso, mas o fato de vocês terem no coração valores parecidos, valores muito próximos, foi um facilitador Sim. para que o casal pudesse crescer, empreender, crescer, tanto emocionalmente, como casal, como família, quanto profissionalmente. Procurar seguir no mesmo caminho, Sim, né, Iris? sim. Isso é E importante. sem rivalidade, que é o mais interessante. Super lembrado. Gente, se vocês acham que os dois estão parando aqui, não, tá? Não pensem nisso, porque eu acho que mais para frente eles vão voltar. Porque eles estão começando com o empreendedorismo de joias, mas isso vai ficar para um novo podcast. O que nós vamos fazer agora? A gente só quer agradecer primeiro vocês por estarem aqui. Né? É muito bom ver vocês dois, a caminhada do Elias, que mais particularmente foi mais perto, mas ver vocês dois como casal, né? Através do Elias eu conheci a família toda, não só pessoalmente, mas de falar também, isso é muito bom porque ele fala de vocês, e foi por isso que a Érica chegou até nós. E a gente hoje conhece essa profissional, que vai estar conosco no dia 9 de março, das 10 às 13 horas, no nosso evento de salto alto, não é? Olha que lindo. É um evento para quem? Só para mulheres? Não, não é isso. Existem muitos homens também que podem vir. Mas você, homem, se você não está querendo muito vir, compra um ingresso e dá para a sua mulher. Pois né? é. Aqui, maridos, namorados, irmãos, pais. Dia 8 é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Já está aí o presente para essa mulher que você ama. Um convite para ela estar conosco no dia 9. Eu garanto que você vai usufruir dos resultados desse evento. Você não vai estar aqui, mas a mulher que vai chegar na sua casa vai ser diferente. Lembre-se do que eu falei. Gente feliz não perturba e faz as outras pessoas felizes. Gente, é isso mesmo. Muito obrigada por você estar aqui. Iris, mais uma vez, parceria. Muito obrigada, Muito Érica. obrigada Muito também. obrigado, Érica e Elias. E para você que nos assistiu, né, para vocês, a gente convida, se você ainda não assistiu o episódio número 1, onde Iris e eu nos apresentamos, você precisa de lá. Tem história aqui muito boa, mas você precisa também conhecer as nossas próximas histórias. Então, continue seguindo aqui o nosso podcast, nos siga lá nas nossas redes. A minha rede social é Edila Thaís. E a sua? Iris Guimarães 07. Já fica a dica aí do mês do meu aniversário, viu, gente? Mas eu quero também, claro que vocês ficarem encantados com esse casal. Elias, conta pra gente onde as pessoas podem te encontrar. Olha, no Instagram, né? O meu Instagram é @EliasValérioDamasio e também tem o Instagram EliasPSI Damasio. Uhum. E Érica, onde as pessoas vão te ver? É Érica Damasio, tanto no Instagram quanto no Facebook. Gente, então, muito obrigado. E aqui nós encerramos mais um episódio do nosso podcast De Salto Alto.